Queridos amigos, que alegria, mais uma vez entrando na sua casa ou mesmo no lugar que você está pela internet com o programa Estudando as Obras de André Luiz, o livro Obreiros da Vida Eterna, psicografado por Chico Xavier. Vamos nos lembrar que hoje estaremos iniciando o capítulo 5º. Nós estamos vendo que André Luiz está com mais 3 pessoas na casa transitória. É uma casa que se movimenta numa região muito perto da crosta e nós vamos ver que ele queria alguém para conversar um pouco mais. Então vai ser apresentado a ele Gotuso, que vai dar a ele algumas explicações. Também foi um grande médico, então nós vamos ver aqui a conversa dos dois. Antes disso, tudo bem com você, André Luiz? Tudo bem, querido Sérgio. Que alegria e que responsabilidade iniciarmos o estudo do livro Obreiros da Vida Eterna. Esperamos com muito carinho que o nosso estudo esteja atingindo a expectativa de todos que nos assistem e de todos que nos acompanham. Gratidão pelo carinho que tem pela TV A Caminho da Luz. Que Jesus nos abençoe neste encontro fraterno. Vamos iniciar então o capítulo 5º, Irmão Gotuso. Apresentado ao irmão Gotuso, espontânea satisfação felicitou-me o espírito. Imediatamente, reconheci que vigorosos laços de simpatia nos arrastavam um para o outro. Nele, as afinidades com os serviços da esfera carnal eram ainda sobremaneira fortes. A conversação, gestos e pareceres denunciavam-lhe a condição, impregnado de intensas lembranças da vida física, a que se sentia imantado por incoercível atração. Não subira, por enquanto, nos nossos círculos de trabalho mais elevado, contando apenas alguns poucos anos de consciência desperta após acordar na existência real. De início, ofereceu-me elementos para sumariar-lhe a posição. Desencarnara antes de mim, peregrinara muito tempo através de sendas purgatoriais e, embora houvesse demorado vários anos semi-inconsciente, entre sombras e luzes, apresentava-se em dia, com todos os conhecimentos de medicina propriamente humanos. André Luiz teve afinidade com o irmão Gotuso devido ao quadro que se encontravam. Eram médicos, tiveram a mesma profissão, a mesma afinidade. É importante nós lembrarmos que o padre Hipólito e Luciana foram para uma pequena capela, um pequeno lugar reservado às orações. Só que André Luiz não tinha interesse de ficar apenas orando e contemplando. Ele também tinha ensejo de aprender. E foi aí que apresentaram Gotuso. Gotuso não tinha o conhecimento espiritual que André já teve a oportunidade de ter. Ele desencarnou antes de André Luiz, porém permaneceu um tempo maior na zona de sofrimento, ainda muito preso à família, às reminiscências do passado. É importante nós dizermos que quanto mais apegado à matéria, mais difícil de desvencilharmos das recordações do pretérito. E Gotuso, pela profissão que tinha, pela maneira com que a sociedade o olhava, ele ainda estava muito preso à sua condição última. É interessante também, vamos perceber que André Luiz se revestiu de uma humildade e foi por isso que lhe deu a oportunidade de trabalhar numa região como nosso lar. Gotuso estava preso a esta instituição que é a casa transitória, muito apegado ainda à matéria, nós vamos ver isso ao longo do capítulo, e André Luiz pergunta a ele, você já foi em esferas mais altas? Ele diz, não,
Ainda não. André Luiz até se propõe a auxiliá-lo e eles então vão começar a conversar e nós vamos perceber que ele está ainda muito apegado a uma instituição dessa natureza, de serviço grosseiro, atendendo espíritos que estão semi-materializados ainda, onde o perispírito é muito grosseiro. Vamos dar continuidade para nós irmos entendendo o desenrolar de quem é Gotuso. Sempre supus, confiou-me bem-humorado, quando nos vimos a sós, que após a morte do corpo, nada mais teríamos a fazer, além de cantar beatificamente no céu ou ranger dentes no inferno, mas a situação é extremamente diversa. Fez significativo parêntese e continuou. Refiro-me à velha definição teológica, porque nunca pude aceitar a tese negativista em caráter absoluto. Impossível que a vida estivesse circunscrita ao palco de carne, onde o homem desempenha os mais extravagantes papéis, em múltiplas atitudes cênicas, desde a infância até a velhice. Algo deveria existir, sempre acreditei, além do necrotério e do túmulo. Admitia, porém, que a morte fosse maravilhoso, passe de magia, orientando as almas a caminho do paraíso, de paz imorredoura, ou da região escura de castigos eternos. Nada disso. Contudo, encontrei a vida em si mesma, com o mesmo sabor de beleza, intensificação e mistério divino. Transferimo-nos de residência, pura e simplesmente. E tanto trazemos para cá indisposições e doenças, como as investigações e processos de curar. Os enfermos e os médicos são aqui em maior número. O corpo astral é organização viva, tão viva quanto o aparelho fisiológico em que vivíamos no plano carnal. Aqui é importante nós fazermos uma meditação, porque quando ele fala da definição teológica, Chico Xavier certa feita revelou que grande número dos oradores, dirigentes, expositores espíritas tinham vínculos com a Igreja Católica. E hoje nós ainda trabalhamos muito com a ideia do céu e do inferno, substituindo pela palavra umbral. Então nós ainda trabalhamos na retórica espírita com o medo. Faça o bem, senão vai para o umbral. Faça o bem, se não tem a lei kármica. Faça o bem, se não pode acontecer isto. E nós deveríamos implementar o diferente. Faça o bem para colher os frutos do bem. Seja generoso, laborioso, combata o orgulho, não com medo de um castigo, mas em torno de uma recompensa, sem ofuscarmos dentro de nós o orgulho e a vaidade. Então aqui Gotuso nos diz um problema que até hoje nós encontramos. Muitas pessoas não se afinizam com o modo religioso, seja da Igreja Católica, da Igreja Protestante, do Espiritismo, por conta da maneira que nós apresentamos Jesus, a maneira que nós apresentamos Deus. Hoje, se eu pegar uma criança de 5 anos e dar uma aula de evangelização, de catequese, ou de qualquer escola religiosa, como se dava 50 anos atrás para os nossos pais, as crianças não vão aceitar. A mentalidade hoje é outra. Os exemplos hoje têm que ser atuais. As religiões, inclusive o Espiritismo, está perdendo muitos adeptos porque está muito preso, apesar de falar que a nossa fé é raciocinada, estamos muito presos a coisas pequenas, ao pé da letra. Então Gotuso fala de um problema que nós encontramos, a maneira atual de passarmos a mensagem.
a maneira atual de chegarmos a um coração. Hoje a depressão grita, a ansiedade, os medos. Hoje a abordagem tem que ser atual. E é isso que Gotuso fala. Um dos motivos para Gotuso, o próprio André Luiz, não se interessava pela religião. Era um homem de ciência, ia ouvir o padre falava, faça isto, faça aquilo. O espírito dele não concordava com aquilo, porque ele precisava ver para crer. Então é esse o convite que fala, mostrar para nós o caminho e aí cada um de nós buscar o caminho. Vamos então fazer uma reflexão sobre esses dois pontos importantes que nós vimos nesse item. Primeiro, vamos analisar que a casa transitória Fabiano de Cristo, ela é muito perto da crosta. Ela atende os espíritos que estão desencarnando, na qual ainda tem um corpo perispiritual bastante grosseiro. Os médicos que ali trabalham, porque ele diz, aqui tem dois grupos de pessoas, tem os médicos e tem os doentes. E os amigos que atendem no atendimento comum. Então tem um grupo de médicos que atendem esses espíritos, como é feito nos nossos hospitais. Esses médicos são todos limitados, ou seja, não são evoluídos, não alcançaram nenhum tipo de evolução. Ele sofreu muito tempo quando ele desencarnou, ele foi atendido nessa instituição depois de muito tempo e convidaram ele para auxiliar na área que ele dominava, que é a medicina. Até aqui não tem mérito nenhum e nós vamos ver o quanto ainda ele está aprisionado à condição do corpo físico, aos seus problemas, às suas dificuldades familiares. Vamos continuar para nós podermos entender toda essa questão. Porque percebesse, talvez, em meus olhos, a silenciosa notícia de que, em círculos mais altos, haveria novidades referentes ao assunto, acrescentou. Pelo menos, em nosso plano, a situação é análoga. E continuou sorridente. Ensinavam-nos, na crosta planetária, que o homem é simples gênero da ordem dos primatas, com estrutura anatômica dos mamíferos superiores, com postura vertical, dimensões consideráveis de crânio e linguagem articulada. Referiam-se os catedráticos aos homens fósseis e pré-históricos, colando afirmativas dogmáticas da ciência oficial em nossa cabeça, como se dependuram cartazes no teto dos bondes. Explicava-nos a religião, por sua vez, que o ser humano é alma criada por Deus, no instante da concepção materna e que com a morte regressa ao seio divino para definitivo julgamento. Em toda a eternidade, na hipótese de o paciente não ser obrigado a determinadas demoras nas estações desagradáveis do purgatório. Imprimiu novo acento à conversação e considerou: de fato, suponho devam existir lugares mais deliciosos que o Éden, imaginado pelos sacerdotes humanos e, com meus olhos, tenho visto flagelações e sofrimentos que ultrapassam todas as imagens infernais ideadas pelos inquisidores. Entretanto, e é lamentável reconhecê-lo, nem a ciência, nem a religião nos prepararam convenientemente para enfrentar os problemas do homem desencarnado. Nós vimos há pouco tempo, com a questão do coronavírus, que nós, os espíritas, que afirmamos que a vida continua, que a morte é uma simples passagem, a maioria ficou desesperado com a chance do desencarne. Então, mesmo nós, não nos preparamos adequadamente.
Não estamos aqui nem falando dos céticos. Não estamos aqui nem falando dos adeptos de outras religiões. Vamos falar apenas do Espiritismo. Vamos falar apenas de nós que cremos e afirmamos a reencarnação. Passamos alguns meses de pavor. Passamos alguns meses com medo de perder um ente querido. Passamos alguns meses de desencarnarmos. Então, quando ele fala, as religiões não prepararam adequadamente, é um equívoco. O Espiritismo nos prepara. Quem não se prepara adequadamente somos nós, os adeptos. Não cabe ao Espiritismo entrar dentro da nossa cabeça e fazer uma modificação. Somos nós que vamos mudar com o conceito que ele nos passa. Religião não muda ninguém. Ciência não muda ninguém. Ninguém muda ninguém. A única pessoa que pode mudar o André Luiz é ele mesmo. A única pessoa que pode mudar o Sérgio é ele. Quantos casais não dão certo porque a esposa vai com aquela intenção, eu vou mudar o meu marido. Ou o marido vai com aquela intenção com a esposa, eu hei de mudá-la. Mentira! Ninguém muda ninguém. O André pode sim mudar quando ele quiser mudar. Eu posso até ouvir um conselho de uma pessoa que muito me ama, mas se eu não quiser a mudança, a pessoa vai falar a vida toda e eu vou continuar estagnado. Gotuso era um irmão com uma visão limitada. Podia até ter inteligência, podia até ser um belo médico na sua época e na sua área, mas demonstra por questionamentos infantis a sua incompreensão do mundo espiritual. Interessante também, André, é nós notarmos ao nosso querido telespectador da TV A Caminho da Luz, é que ele relata que quando participava efetivamente da religião, era colocado o céu, logicamente, para aqueles que contribuíam financeiramente com a igreja, o inferno, aqueles que eram criaturas más, perversas. E havia também uma terceira condição, que é o purgatório. Vamos dizer que o purgatório da igreja, a pessoa fica purgando, seria o equivalente ao nosso umbral, ao momento de sofrimento. E foi prometido isso a ele. Quando ele chega no mundo espiritual, o que ele vê é um inferno íntimo, é sofrimento, é dor. Nós vamos ver um pouco para frente que ele ameaça ir procurar o padre, para tirar satisfação com o padre, porque havia prometido a ele o paraíso. E cadê o paraíso? É só sofrimento, é só dor, é só angústia, é só vício. E ele começou a perceber que as coisas não eram bem assim, de que as religiões haviam falhado no sentido de dar a realidade para as pessoas do que é certo e o que é errado. Eu me lembro que quando eu era jovem, veja, eu nasci em 1962. Essa obra foi escrita no final de 1945. Já na minha época, praticamente quase 30 anos depois, quando eu já tinha mais consciência, na década de 70, que eu estava dentro da igreja como jovem, como criança, eu me lembro que as missas eram feitas em latim. Ou seja, a homilia, não a missa, a homilia era feita em latim. O que era a homilia? Lia-se a página do Evangelho e os comentários eram feitos todos em latim, exatamente para que nós não tivéssemos conhecimento de nada do Evangelho. O Evangelho sempre foi escondido dentro da Igreja Católica para os seus frequentadores. Então nós começamos a perceber que não é que nós não tínhamos conhecimento porque nós não vivíamos, é porque a Igreja não passava para nós essas informações. A homilia passou a ser decantada na língua portuguesa no Brasil mais ou menos por volta da década de 80. Para nós termos uma ideia, até então ninguém se falava do Evangelho.
e ninguém se entendia nada. É isso que ele coloca. E o pouco que a igreja transmitia para os seus fiéis, principalmente para quem colaborava financeiramente, era o céu, o paraíso, o Éden, coisas maravilhosas. Vamos dar continuidade para entender um pouco melhor a visão de Gotuso e a sua revolta por ter sido enganado pelas religiões tradicionalistas. Fizera-se entre nós intervalo mais longo. Relanceando o olhar pelo gabinete amplo, reparei o cuidado de Gotuso na zona de sua especialidade. Mapas variados do corpo humano desdobravam-se nas paredes como se fossem preciosos adornos. Pequenas esculturas de órgãos diversos assomavam aqui e ali. O que mais feria a atenção, porém, era determinada imagem do sistema nervoso, estruturada em substância delicadíssima e algo luminosa, em posição vertical, com a altura aproximada de um homem, na qual se destacavam, com extraordinária perfeição, o cérebro, o cerebelo, a medula espinal, os nervos do tronco, o mediano, o radial, o plexo sagrado, o cubital e o grande ciático. Acariciando, enlevado à obra-prima, observei: tem você muita razão, meu caro Gotuso. Se os homens encarnados compreendessem a importância do estudo alusivo ao corpo perispiritual. Sim, confirmou com graça espontânea, atalhando-me as considerações. A ignorância que nos segue até aqui é simplesmente deplorável. A personalidade humana entre as criaturas terrestres é mais desconhecida que o Oceano Pacífico. Eu, por mim, católico, militante que fui, sempre aguardei o sossego beatífico depois da morte. Então nós vemos Gotuso se abrindo com André Luiz nos seus dilemas. É importante nós realçarmos que a desencarnação não muda ninguém. Gotuso continuava com o mesmo modo de pensar, ferido no seu orgulho, porque, como todo homem prático, preferia pagar em ter o sacrifício de fazer o bem. Então, a religião propôs a ociosidade, mas quem aceitou fomos nós. Quem aceitou pagar para fazer orações, quem aceitou um lugar no céu, não foram os religiosos, eles disseram que tinha. E eu aceitei. Muitos aceitaram. Então Gotuso também ele está jogando a culpa no outro, só que quem deu o sim foi ele. A religião me enganou, ele permitiu ser enganado. Porque quando nós lemos o Novo Testamento, Jesus não promete céu para ninguém. Quando nós lemos um corpo doutrinário da Igreja Católica, da Igreja Protestante, do Espiritismo, é igual a questão do dízimo. É um enxerto doutrinário. Jesus não pediu nada, pelo contrário. No único momento dele na sinagoga, ele expulsa os vendilhões do templo. Por que ninguém questiona um sacerdote a incoerência de pedir dinheiro se Jesus, do outro lado, censurou que fizesse comércio na sua casa? Então, o que falta é nós questionarmos. Se nós falamos que essas religiões, inclusive o Espiritismo, é cristão, quantas práticas não cristãs nós temos dentro delas? Não estou defendendo as religiões, mas também não culpo só elas. Culpo também os seus adeptos, que por falta de perguntar, Deus não gosta de perguntas, é mistério de Deus. Já foi a época da Idade Média que não podia questionar, que ia para a fogueira. Hoje é a época da pergunta. Se nós ficarmos com uma criança 10 minutos, eles farão 10 perguntas para nós.
Então nós vemos a importância de começarmos a refletir. Gotuso, ele foi enganado sim, mas ele também se enganou, esperando um céu que em momento algum Jesus prometeu a ninguém. Um outro ponto interessante, André, que agora então nós percebemos o olhar de um cientista. Ele começa a olhar, enquanto Gotuso falava, ele percebia que na parede tinha uns tipo protótipo de corpos humanos. E ele percebeu que havia algumas coisas delineadas naqueles corpos. Vamos relembrar aqui agora, e se nós relembrarmos o capítulo passado, nós vamos ver que Gotuso é responsável por uma área da reencarnação. Nós chamamos de reencarnação compulsória. Espíritos altamente comprometidos. Veja, para o espírito, ele não sabe da programação, mas para Deus existe uma programação, aonde esse espírito vai comprometido, como ele mesmo coloca aqui, não é? Principalmente no seu sistema nervoso. E aqui ele coloca uma série de situações, né? A medula espinal, o cubital, o grande ciático. Ele vai mencionando uma série de situações pertinentes ao corpo humano, que é pela qual aquele espírito vai ter que passar de acordo com a sua necessidade reencarnatória. Então agora nós vamos começar a entrar. André Luiz começa a perceber o ambiente e começa a perceber que eles estão diante de preparação de corpos para a formação de novos perispíritos ou a transformação do perispírito para essa nova existência. Vamos dar continuidade aqui para nós acompanharmos tudo isso. Fixou a expressão quase cômica e acentuou: vim com todos os sacramentos e passaportes da política religiosa. Passados em solenes exéquias, creio, todavia, que o serviço diplomático de minha igreja não está bem atendido no céu. Não trouxe bastante documentação que me garantisse paz na transferência. Em vão. Reclamei direitos que ninguém conhecia e supliquei bênçãos indébitas. Em face do desconhecimento, aqui predominante a meu respeito, regressei ao meu velho templo, onde ninguém me identificou. Desesperado, então, mergulhei-me por longos anos em dolorosa cegueira espiritual e, francamente, rememorando fatos, rio-me ainda hoje da confiança ingênua com que cerrei os olhos no lar pela última vez. O padre Gustavo prometia-me a convivência dos anjos. Veja bem, e asseverava-me que eu seria levado em triunfo aos pés do Senhor. E isso apenas porque legara 5 contos de réis à nossa antiga paróquia. Meus familiares acompanhavam, em pranto, nosso diálogo final, em que minha palavra sufocada comparecia em monossílabos, de longe em longe, na extrema hora do corpo. No entanto, se era quase impossível para mim o comentário inteligente da situação, o pároco falava por nós ambos, explanando a felicidade que me caberia no reino de Deus. Médico de curta jornada, mas de intensa observação, a moléstia não me enganou, mas, inexperiente nos assuntos da alma, confundiram-me plenamente as promessas religiosas, penetrando o portão do sepulcro e não me sentindo na corte dos santos. Voltei, copiando perigosas atitudes dos sonâmbulos, para interpelar o sacerdote que me encomendara o cadáver às estações celestes. Incompreendido e cego, peregrinei por muito tempo entre a aflição e a demência nas criações mentais enganadoras que trouxera do mundo físico.
Aqui nós já vemos a diferença de Gotuso para André Luiz. Nem todo médico é cientista. Gotuso era um médico. Tinha um grande vínculo com a religião. André Luiz, na condição de Carlos Chagas, era um cientista. Ia em busca do entendimento. Ia em busca do conhecimento. E ele não acreditava fielmente em tudo que as religiões da época diziam. Acreditava em Deus, respeitava as religiões, mas não tinha, propriamente dito, uma religiosidade. Gotuso já tinha, e se perturbou, por conta das promessas que ouvira. Iludir a sua alma. Ajudou a igreja o colocou na condição de um santo, na condição de quem iria aos pés do Senhor, de quem iria contemplar o convívio dos santos, e aquilo no momento derradeiro conturbou a passagem de Gotuso para o mundo espiritual. E na condição de um sonâmbulo inconsciente, durante muitos anos vagava na incompreensão. Aqueles que colaboram na atividade da desobsessão compreendem exatamente o testemunho de Gotuso, porque igual Gotuso é muito comum nós dialogarmos com espíritos desta natureza numa mesa mediúnica, dizendo da perplexidade do que haviam prometido e não encontraram nada daquilo. Por isso que para nós os religiosos é muito importante tomarmos cuidado com o que prometemos aos outros. É muito importante tomarmos cuidado com o que ensinamos para os outros, porque amanhã no mundo espiritual muitos podem vir cobrar o que nós falamos, o que nós prometemos. É interessante, nós vemos hoje essas religiões ligadas à prosperidade. Na verdade, são aqueles mesmos padres que sempre usaram dessa artimanha para vender um pedacinho do céu para se favorecer no campo financeiro. A igreja ainda usava de uma praxe diferente. Os recursos iam para a igreja e os religiosos tinham uma vida em abundância. Esses evangélicos ligados é um grupo à prosperidade, não estamos falando das igrejas tradicionais, eles usurpam os seus fiéis por interesses próprios, ou seja, um pouco pior do que fazia a Igreja Católica na sua época. Eu queria fazer aqui uma menção, que eu julgo ser importante. Não cabe a nós aqui julgarmos nem a Igreja Católica, nem aos nossos irmãos evangélicos ligados ao movimento da prosperidade, mesmo porque esses mesmos religiosos que abusaram da igreja ontem, fomos nós, na grande maioria. Ou seja, eram nós que estávamos à frente disso. E o processo da reencarnação nos dá a oportunidade de nós repensarmos sobre tudo isso. É lógico, e o André já mencionou sobre isso, que nós somos mais ou menos como uma criança. Se alguém nos prometer algo revestido de uma roupa sacerdotal, aquilo tem um peso. E lógico que é muito mais fácil eu confiar no outro do que eu ter que estudar para conhecer a verdade. E é por isso que Jesus disse: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Se o padre Gustavo, da paróquia aonde Gotuso frequentava, o enganou, vendendo um paraíso, vendendo um lugar bom no mundo espiritual, nós percebemos que ele também
foi enganado, mas ao mesmo tempo ele era um médico. E naquela época não era qualquer pessoa que chegava a um posto de médico. Não é como é hoje. A medicina, no começo do século passado, era muito limitada. Vamos analisar dessa maneira. Ele era um homem dos poucos do seu lugar que tinha uma inteligência maior do que a comunidade. Então ele também não é uma pessoa ingênua, era uma pessoa que tinha conhecimento. Só que nós somos da lei do menor esforço. Se tudo vier pronto, é melhor. Então ele também não tinha o que reclamar, porque ele também era culpado. Vamos continuar um pouco a leitura para nós entendermos um pouco melhor. Certamente, porém, observei em face da parada mais longa que se fizera, não lhe faltaram bons amigos. De fato, concordou. Entretanto, gastei anos para tornar ao equilíbrio indispensável, condição única em que podemos compreender-lhes o auxílio e recebê-lo. Deve, pois, sentir-se feliz agora. Sem dúvida, comentou Gotuso humorístico. Reajusto-me com a tranquilidade possível. A maior surpresa para mim, presentemente, é a paisagem de serviço que a vida espiritual nos descortina. Tenho hoje profundíssima compaixão de todos os homens e mulheres encarnados que desejam insistentemente a morte física e procuram-na de vários modos, utilizando recursos indiretos e imperceptíveis aos demais. Quando lhes faltam disposições para o ato espetacular do suicídio, aguardam-nos atividades e problemas tão complexos de trabalho que mais venturosa lhes seria a existência, totalmente desprovida de encanto, com pesadas disciplinas, a lhes inibirem as divagações. Então aqui nós percebemos a importância da valorização da vida, a importância de valorizarmos cada minuto que estamos na roupagem física, e tudo tem uma necessidade. Às vezes imaginamos que com a morte física nós vamos nos livrar dos problemas. Podemos, além de não livrar dos problemas, amontoarmos novos problemas. É interessante, ele fala um pouquinho aqui também da questão do suicídio, né? Que é uma problemática que nós percebemos que tem aumentado muito a cada ano, as pessoas que se desinteressam pela vida. É interessante porque tudo vem de encontro com o assunto que os dois estão conversando, que é o despreparo das religiões com referência à vida. Se as religiões se preocupassem menos com as questões financeiras e se preocupasse mais com a questão espiritual, com certeza essa fé iria ser inserida aos fiéis, podendo compreender a vida sob um novo prisma, uma nova ótica. Então nós percebemos aqui que também há uma ligação. Nós estamos aí com esse coronavírus já há alguns meses, né? E estamos vendo que o terrorismo, por exemplo, que a mídia despreparada de levar a mensagem e acaba criando um sensacionalismo onde não se dá os números, mas morreu muito mais gente de suicídio, muito mais gente de ataque cardíaco, muito mais gente de infarto do que mesmo aqui no Brasil dessa doença. Então a gente percebe nitidamente que nós precisamos entender que é muito importante o lado psicológico trabalhado pela religião e pela filosofia. Vamos continuar então a mensagem. Recordando a posição laboriosa da dirigente da casa,
Em virtude das observações ouvidas, considerei: o volume de nossas tarefas assombraria qualquer homem comum. E cumpre-nos reconhecer que a necessidade de sacrifício nos serviços dessa instituição é enorme. Ainda agora, espantou-me a cota de deveres atribuídos à diretora. Inegável, anuiu, modificando o tom de voz. A irmã Zenóbia, devotada orientadora de sublime coração e pulso forte, nos oferece invariavelmente magníficas demonstrações de renúncia, e tão grande é o serviço neste asilo, consagrado a socorros diversos, que a chefia se reveza em períodos anuais. Neste ano, a administração compete a ela. No vindouro, teremos as diretrizes do irmão Galba. Cada administrador recebe descanso de 1 ano? Indaguei admirado. Sim, aproveitando-se o período de repouso em esferas mais altas, ao contato de experiências e estudos que enriqueçam o espírito do missionário e beneficiem as obras gerais da instituição, com vistas ao futuro. Estou informado de que Zenóbia e Galba dirigem esta casa há precisamente 20 anos consecutivos, ora um, ora outro. Administradores diversos, no entanto, têm passado por aqui, demandando outros rumos no plano de elevação. De quando em quando, voltam a visitar-nos, ministrando sagrados incentivos à comunidade de trabalhadores do bem. Então aqui nós vemos André Luiz mudando um pouco o foco da conversa e questiona a respeito de Zenóbia, a respeito da casa transitória, e ele muda o tom de voz, porque Gotuso estava falando de toda aquela situação com amargura, mas também de modo mais descontraído. Quando ele fala das atividades da casa e fala de Zenóbia, ele já tem um ar de seriedade, porque o assunto exigia mais seriedade. E lá ele fala que, de fato, aquela casa, aquela instituição tem muita atividade, tem muito trabalho e que Zenóbia alternava na direção com o irmão Galba. Ora um, ora outro. Há 20 anos era desse modo. E eles tinham, de tempo em tempo, 1 ano de descanso da instituição. Eles iam para regiões mais elevadas e instruídas para poderem adquirir novas experiências, novos conhecimentos, novos entendimentos para adentrar e levar de conhecimento para aquela casa. E daqui a pouco o André Luiz vai perguntar a respeito de Gotuso e de outros que estavam no mesmo patamar de Gotuso. Então é interessante que nós vemos que quanto mais elevado é o cargo, mais encargo eles têm. Lá eles não vivem do nome, igual aqui na Terra, fulano é o dirigente, fulano faz isto, lá não. Quanto maior o posto, maior as horas de serviço, maior a entrega, maior a renúncia e maior a responsabilidade. Vamos reparar também que a casa transitória não é uma casa de espíritos evoluídos. Os evoluídos são apenas aqueles que administram a casa, no caso Zenóbia e Galba. Eles intercalam a cada 1 ano. Então, neste ano está Zenóbia. Quando termina 1 ano, entra Galba. E assim sucessivamente. Bom, ele fica 1 ano sem fazer nada? Pergunta André Luiz. E o espírito responde: não, eles vão para as esferas superiores para se aperfeiçoar. É aqui que eu chamo a atenção que há um ponto aqui maravilhoso para o nosso estudo. No movimento espírita, todos acham que não precisa estudar, todos acham que só o trabalho é importante, todos acham que não precisam reciclar, é um grande engano. Os espíritos que já têm uma noção do trabalho se vê na necessidade do aperfeiçoamento.
vamos nos aperfeiçoar para nos tornar criaturas melhores para o trabalho do bem. Vamos continuar a obra? E você? Interroguei, talvez indiscreto. Onde passa os recreios e entretenimentos? De conformidade com os estatutos que nos regem, possuo também minhas horas de repouso, todavia, e a sua voz tocou-se de velada tristeza. Ainda não posso fruí-las em esfera mais alta. Desfruto-as nos campos da crosta, respirando o ar puro e tonificante dos pomares e jardins silvestres. O oxigênio por lá é mais leve que o absorvido por nós, nestes círculos abafados de transição, onde há que lidar com os resíduos do pensamento humano. As árvores e as águas, as flores e os frutos da natureza terrestre, indenes das emanações empestadas de multidões ignorantes e caprichosas, permanecem repletos de substâncias divinas. Para quantos de nós que começam a viver efetivamente em espírito, as cidades humanas são imensos e benditos cadinhos de purificação das almas encarnadas, onde se forja o progresso real da humanidade. Mas o campo simples e acolhedor é sempre a estação direta das bênçãos de Deus, garantindo as bases da manutenção coletiva. Não é estranhável, portanto, que aí recolhamos grandes colheitas de energias de paz restauradora. Vamos lembrar que a casa transitória de Fabiano está numa região inferior à crosta. Então, como ele ainda não pode aspirar lugares eminentes, ele vai para a crosta. E ele procura nos campos, nos riachos, na natureza, o refúgio. É interessante que quando André Luiz narra nas suas obras que eles têm que sair de nosso lar e vir para a crosta, é uma luta, porque eles saem de uma região tão tênue para uma região densa. Gotuso já mostra o inverso. Ele estava numa região mais densa do que a nossa. Às vezes nós imaginamos que a Terra ela tem regiões complicadas espirituais. Existem no mundo espiritual regiões piores do que esta. E para Gotuso era uma alegria quando ele podia subir, por assim dizermos, espiritualmente, e passar algumas horas, alguns dias aqui na crosta, deste ar puro, rarefeito comparado com o dele. Veja, André, ele cita bem. Ele vai para lugares onde existe a natureza. Ele se afasta do movimento das cidades. Ele vai para o lugar onde tem árvores, tem flores, tem cachoeiras, lugares onde ele pode respirar o ar puro. Ele mesmo declina desta ideia de que ele precisava de um lugar mais puro, porque o lugar que ele está é de um ambiente muito pesado. Então nós começamos a perceber que a opção dele era limitada. Ele não podia ir para uma zona mais evoluída, porque ele não tinha condições mentais e espirituais para isso. Ficar na região que ele estava era muito complexo, porque é um lugar muito pesado. Então cabia a ele vir para ficar como se fosse nas fazendas, nos sítios, coroado de muito verde, coroado de muita energia, de muito oxigênio, de ar puro, para que ele pudesse ali se sentir bem. É interessante também, como você já mencionou, essa colocação. Vamos dar continuidade? André Luiz disse: conhecia de sobra a propriedade de seus argumentos, rememorando experiências anteriores que me diziam respeito. Contudo, objetei com sinceridade: lastimo, porém, que você ainda não tenha podido visitar regiões mais elevadas,
descobriria continentes de radiosas surpresas, revigorando com eficiência o estímulo e a esperança. Prometem-me, para breve, semelhante júbilo, acentuou resignadamente. Ouça, meu amigo, perguntei com afetuoso interesse, qual a razão do adiamento? Poderia, por minha vez, interpor minha influência humilde no assunto? O companheiro, que se caracterizara por sadio otimismo desde a primeira palavra, deixou transparecer inquietante emoção. Fisionomia transtornada, seus olhos móveis e brilhantes nevoaram-se de pranto, dificilmente contido, e fixando-os talvez no quadro interior das próprias reminiscências, Gotuso explicou-se com inflexão de amargura. Trago ainda a mente e o coração presos ao ninho doméstico, que perdi com o corpo carnal. Readaptei-me ao trabalho e, por isso, venho sendo aproveitado de algum modo em atividades úteis. Entretanto, ainda não me habituei com a morte e sofro naturalmente os resultados dessa desarmonia. Encontro-me num curso adiantado de preparação interior, no qual progrido lentamente. Neste momento final da leitura, ao caminharmos já para o encerramento do primeiro programa do estudo do livro 5º de Obreiros da Vida Eterna, nós pudemos perceber que as lutas do outro lado continuam também, incessantes para o espírito. Imaginamos muitas vezes que morreu fisicamente, agora vai descansar do outro lado, estará isento das preocupações, estará isento dos medos. Pelo contrário, Gotuso só não obtivera permissão ainda para visitar regiões mais eminentes por conta que não havia preparado convenientemente o seu mundo íntimo. Ainda trazia o seu coração muito apegado à família. Não era saudade, era apegado à sua antiga condição quando esteve conosco. Por isso, da importância de prepararmos diariamente para o desencarne, para não sofrermos o que Gotuso estava sofrendo. É interessante, André, nós notarmos também que há uma frase aqui que às vezes passa desapercebido. Ele diz, eu ainda não aceitei a morte. Isso é muito comum. Eu me lembro que Chico Xavier sempre dizia, cada 4 pessoas que desencarnam, 3 não sabem. Quando nós trabalhamos numa sessão mediúnica, nós realmente percebemos que os espíritos acham tudo estranho, como Gotuso disse. Estou na minha casa, vou tentar falar com a minha esposa, ela não me ouve. Vou tentar falar com os meus filhos, ele não me ouve. Vou no meu trabalho, tento falar com os meus colegas, eles não me ouvem. Isso começa a trazer para o espírito, começa a trazer uma mágoa, começa a trazer uma tristeza. O que está acontecendo? Ele não sabe o que está acontecendo. Por isso ele diz o despreparo que as pessoas desencarnam por culpa das religiões que poderiam orientar melhor essa parte espiritual. Então essa frase é muito interessante. Eu ainda não aceito a morte. E quando nós não aceitamos a morte, o sofrimento passa a ser mais intenso. Porque além de ele não aceitar a morte, ele também não aceita. Porque depois de muito tempo vagando, depois de muito tempo em sofrimento, ele é acolhido. Ele desencarnou antes de André Luiz. Ele é acolhido por alguns amigos que tentam orientar. E quando ele vai para a casa dele, nós vamos estudar agora no segundo programa, ele se desequilibra ainda mais. E a história dos dois é semelhante, porque a André Luiz também passou por isso.
Só que André já estava mais preparado, estava numa zona mais evoluída, estava mais orientado. E esse irmão, além dele não estar tão orientado, ele também não se predispõe a se modificar. E o que ele vê na casa dele o atormenta ainda mais. Vamos estudar no próximo programa. É isso mesmo, André? Sem dúvida. Gotuso era de formação católica. Era perfeitamente cabível este tipo de fala. Eu não aceito a morte. Agora, nós os espíritas não podemos ter esta argumentação. Nós temos que viver cada dia como sendo o último. Ah, mas fulano desencarnou novo. Não existe ano, data para desencarnar. Tem pessoas que veio com compromisso de desencarnar com 80 anos. Tem pessoas que veio com compromisso de desencarnar com 10 anos de idade. Então, nós, os espíritas, precisamos nos habituar a encararmos a morte como uma realidade, que mais cedo ou mais tarde vai chegar para todos nós. Ah, foi muito cedo. Para Deus não tem cedo e não tem tarde. Então é viver cada dia como se fosse o último. É aproveitar, eu tenho que amar agora. Não é amar amanhã, não é amar no ontem. Ah, eu tenho que perdoar. É perdoar agora, não é perdoar amanhã. Ah, eu tenho que levar uma cesta básica para uma família carente. Eles estão precisando da cesta hoje, não estão precisando da cesta no amanhã. Então, nós precisamos preparar, porque tem muito espírita que não está se preparando convenientemente e está chegando, por conta disto, muito perturbado no mundo espiritual. Por isso que o Chico diz que os espíritas estão desencarnando mal. Tem algum recado, André? Temos sim. As pessoas que quiserem estudar conosco o livro Nosso Lar, Os Mensageiros, Missionários da Luz, estudar desde o prefácio o livro Obreiros da Vida Eterna, pode acompanhar por este canal, que é o nosso canal no YouTube. Quem quiser também acompanhar outros programas, transmissões ao vivo, fique atento em nossa grade de programação. E quem quiser interagir conosco pode ser através do WhatsApp 19 997 782794. Deixe o seu like, comente e compartilhe. Nós vamos encerrando pela nossa TV A Caminho da Luz o programa Estudando as Obras de André Luiz. O livro é Obreiros da Vida Eterna. Um beijo no seu coração e até o próximo programa. Até o nosso próximo programa.